O que te impede de ter intimidade com Deus? No vídeo de hoje eu trouxe 5 coisas que já me atrapalharam muito de ter intimidade com Deus, de romper as barreiras da intimidade. E eu queria trazer aqui para te alertar também e você não cair nessa. Bora lá? A primeira coisa que eu já falei muito aqui em vários vídeos de formas diferentes é a rigidez que nós temos. Eu, particularmente, sou muito metódica e tenho muita rigidez, mas eu acredito que um pouquinho ou muito, todo mundo tem esse tipo de rigidez, que é achar que o tempo com Deus, a nossa devoção com Deus, precisa ter um determinado padrão. Só que não é assim. Muitas vezes eu achava que eu tinha que, primeiro eu vou louvar, depois eu vou ler a Bíblia, aí depois eu anoto tudo que eu li, aí depois eu vou orar, e aí, sabe? Como se tivesse um método perfeito, uma forma perfeita, e o dia que eu não consegui fazer aquilo ali, não deu. Tem muita gente também que tem uma coisa tipo assim, de horário, sabe? Inclusive teve até uma amiga que falou isso esses dias. Eu tenho a sensação de que se eu não acordo e faço, sabe? Se eu não consigo entregar o se eu não consigo entregar as primícias pro Senhor, eu já não consigo fazer. Então eu penso, se eu não conseguir entregar o melhor de mim, não vou mais fazer devocional hoje porque vai ser horrível, então amanhã eu tento de novo, sabe? Então assim, isso nos atrapalha demais, porque Deus ele não quer fazer parte de uma métrica, ele não quer fazer parte de um ritual, ele quer que você se entregue de corpo e alma. Então a gente precisa largar essa religiosidade, onde nós temos uma forma certa de prestar culto, um formato onde que na nossa cabeça é o ideal para servir ao Senhor, sendo que ele não nos pediu isso, ele não nos pediu esse padrão, e em versículo nenhum você vai encontrar na Bíblia Jesus falando: todos os dias você tem que sentar comigo, ficar determinado momento, tem que ser a primeira hora do dia, senão você não pode fazer mais, e você vai fazer isso, senão eu não vou receber o seu louvor, senão a gente não vai ter intimidade. Nunca vi, entendeu? Assim, nunca vi na Bíblia. Se você tiver, por favor, coloca a referência aqui embaixo, que a gente dá uma discutida, entendeu? Mas eu nunca vi. Então, assim, gente, vamos tirar isso da nossa cabeça. O nosso Senhor, ele é simples, ele é fluido, ele é prático muitas vezes, ele é comum. Ele está aqui comigo agora gravando esse vídeo, ele está aí com você que está assistindo. Então ele não vai se prender a padrões. Em todo o evangelho você vai ver que Jesus não se prendia a padrão nenhum, gente. Ele veio para quebrar a banca, ele veio para quebrar os padrões dos fariseus, dos saduceus, de toda a religiosidade. Então por que que depois dele vir e quebrar tudo, a gente ia precisar de um ritual específico, de uma forma específica para servir a ele? Então, por favor, quebre isso da sua cabeça, não imagine que só dessa forma você adora, até porque Deus quer de nós uma vida devocional e não apenas um momento, que a gente vai explicar mais pra frente. Você também pode ver vídeos aqui no canal sobre isso, tá bom? Outra coisa que me afastava de Jesus, eu achar que a intimidade era por merecimento. Então, a partir do momento que eu fizesse determinadas coisas e merecesse o amor dele, aí ele ia me responder, aí eu ia sentir o arrepio, aí eu ia sentir aquela coisa diferente. E definitivamente não é assim. A questão é que nós vivemos na graça. A questão é que o que ele já fez por nós e o que ele continua fazendo todos os dias, nós nunca vamos ser capazes de merecer. A gente nunca vai conseguir compensar o Senhor, a gente nunca vai conseguir retribuir o que ele faz por nós. A gente vai estar sempre em dívida. Se hoje, uma coisa totalmente impossível, você fizesse coisas que não existem, que te fizessem retribuir ao Senhor o que ele fez na cruz por você, a salvação, ter morrido por você, pelos seus pecados e ter te livrado da morte, ainda não seria o suficiente, porque só de você hoje estar respirando, estar vestindo, estar vivendo, estar comendo, já é outro milagre, já é outra graça, o amor te alcançou mais uma vez e você não consegue. Então a gente está sempre em dívida, a gente está sempre em débito com ele, e é impossível ser por merecimento. E claro, nós não servimos mais a lei para merecer ao Senhor. Eu não exerço obediência para que eu alcance o Senhor. Ele já me alcançou e eu exerço a obediência por amor a Ele, porque eu amo tanto, eu me sinto tão agraciada com esse amor que me envolve e eu não mereço, que eu exerço. Só que ao mesmo tempo que é pra gente gastar a nossa vida buscando ser obediente, melhorar em tudo, e todos os dias Ele nos lapida para isso,
ainda assim nós nunca seremos perfeitos e nunca seremos merecedores. Então é para você ir, mesmo se você acha que você não vai entregar o 100%. É para você orar mesmo que você não tenha vontade. É para você buscar Ele mesmo no dia que você sente que vai sair uma porcaria. Mesmo quando você tá sem forças. Mesmo quando você vai dormir no meio da oração. Mesmo quando você não vai conseguir ter uma plena atenção porque você tá cuidando do seu filho e orando ao mesmo tempo, conversando com Deus ao mesmo tempo. Ele quer você por inteiro, porque se você for esperar, você está perfeito, você está íntegro, você está merecedor do amor dele, você nunca vai poder se chegar a ele, porque você nunca vai merecer. Na Bíblia, Jesus fala assim que nenhum de nós merece a salvação, nenhum de nós pode alcançar a salvação. O único que pode fazer o impossível ser possível é o Senhor. Então, se for depender da gente, nós estamos todos mortos. Se for depender de nós, estamos todos perdidos. Mas é pela graça dele que nos alcança. Não é pelo que a gente faz graças à graça dele. É porque não é por merecimento, gente. E pronto. Se fosse, a gente estava lascado, porque ninguém ia subir. Então ele te quer por inteiro, ele te quer com as suas falhas, ele te quer o dia que você não conseguiu orar, ele te quer o dia que você não conseguiu ir pro culto, ele te quer o dia que você vai orar e dormir no meio da oração. Ele te quer por completo, ele te quer o dia que você pecou. Tem muita gente, eu já vivi muito assim, que eu sentia que, como eu pequei hoje, eu tenho vergonha de me chegar ao Senhor. Como eu pequei hoje, eu não consigo chegar e falar com Ele, olhar no olho dele. Eu não consigo ir para o nosso tempo juntos porque eu errei. Só que, se a gente for olhar isso, todo dia a gente erra, né? Então a gente nem ia para lá. Mas a questão é que quanto mais fraca a gente tá, aí é que a gente tem que ir mesmo. Quanto mais a gente tá errando, aí é que a gente tem que ir. Pra gente ser amado, abraçado, exortado, cuidado, podado, polido. Porque se a gente percebe o erro como algo que me impede de ir ao Senhor, como eu vou me chegar ao Senhor para reparar esse erro, para ter redenção, para me arrepender, sendo que eu acho que o meu erro não me deixa me chegar a Deus, sabe? É incoerente isso que a gente pensa. É muito natural a gente pensar que a gente não vai se chegar a Deus naquele momento que a gente está em pecado, mas é contraditório porque só se chegando a Ele a gente consegue se purificar, se limpar e estar ali com Ele, entende? Então vá como você estiver, chegue ao banquete. O banquete é servido pra gente todos os dias, a todo momento Ele tá com um banquete disposto na sua frente. O que te resta é escolher se você tá disposto a ir ao banquete do Mestre ou se você vai dar alguma desculpa e dizer que aquele não é o momento certo, que você vai se consertar e depois você vai, que você vai parar de pecar ali e depois você vai, sendo que quem te dá a força para não pecar mais ali é o Senhor. Sem Ele você não vai conseguir mesmo, sabe? Então se achegue a Ele, independente de qualquer coisa. Não é por merecimento, pelo amor de Deus. Terceira coisa, e essa, meu Deus, como eu sofri por anos com isso, achar que o devocional resolve. Achar, como eu falei, né, no tópico 1 da rigidez, que se você sentar e fizer aquele cronograma ali, que você se preparou e que você faz todo dia, você já resolveu sua vida, você já vai ter intimidade com Deus, Ele já vai te responder, você já vai estar ali no manto. E não é assim, gente. Não é assim porque, como eu expliquei, não é para ser um ritual, não é para ser rígido. Deus, Ele te quer por inteiro. Então não adianta você achar que você vai sentar, ler um capítulo da Bíblia, orar, 3 louvor e acabou. Não, ele te quer no seu acordar, ele te quer no café da manhã, ele te quer no seu transporte até o seu trabalho, até a sua escola, ele te quer quando você estiver estudando ou trabalhando e exercendo ali com amor, ele te quer em cada passo que você dá no seu dia, ele te quer na comida que você faz, ele te quer na roupa que você lava, ele te quer no cuidado que você dá com seus filhos, ele te quer em cada momento, ele te quer no seu descanso, ele te quer quando você percebe que você tá cansado e que você precisa de uma pausa, que você precisa descansar o seu corpo e a sua mente, que você precisa contemplar o Espírito Santo. Então, por favor, não seja como eu, não pense que você sentar e fazer o seu devocional, aquele ritual programado todo dia, você vai ter intimidade, porque você vai continuar travado, você vai continuar sem conseguir tocar no manto. Porque, como eu te falei, ele te quer em uma vida devocional. Ele quer que você o adore em tudo que você fizer. Ele quer que em cada pausa você lembre dele. Ele quer que no caminho você louve a ele, ou ouça uma pregação que tenha a ver com ele, ou que você fique em silêncio com ele, que você ore com ele, que você leia sobre ele, que você leia a palavra.
Ele quer entrega, e não só de um momento, ele quer a vida toda. Gastar a vida aos pés do Senhor não tem a ver com você fazer o seu devocional todo dia ou você servir em um ministério na igreja. Gastar a vida aos pés do Senhor é fazer tudo para a glória dele. É tomar um banho para a glória dele. É escovar os dentes para a glória dele. É se cuidar para a glória dele. Cuidar dos seus para a glória dele. Cuidar da sua casa para a glória dele. Tudo para que ele seja visto, para que você morra e ele viva, para que quando as pessoas vejam como você é bom naquilo que você faz, eles não digam, ah, porque é fulano é ótimo nisso. Não, mas que eles venham perceber, é porque fulano tem o Senhor. Porque é melhor do que ter um nome nessa terra, melhor do que ser reconhecido pelos homens. É o nosso eu morrer e nós sermos reconhecidos por termos a marca de Jesus. É as pessoas olharem para nós e verem Jesus, verem o cuidado de Jesus. Então lembre, por onde você vai, você tá levando a identidade dele. Então, cuidado como você se porta por aí, hein? Tanto por fora quanto por dentro, porque ele te vê em cada momento do seu dia, cada pensamento, em cada reação, em cada sensação do seu corpo, ele tá com você. Então, busque a ele, peça a ele que ele te ajude, que o Espírito Santo te ajude a ter uma vida devocional, onde tudo que você faz é para ele, e não só uma meia hora, uma hora, enfim, que você tire e você exerça ali um ritual. A quarta coisa que já me afetou muito, e eu acredito que eu ainda estou em processo, é achar que Deus não precisa me ouvir ou que ele não quer me ouvir. Com a percepção de que Deus é perfeito e ele sabe o que é melhor para nós e ele já está trabalhando para nós, no sentido de trabalhar em nossas vidas, eu comecei a ter a sensação de que para que eu ia pedir algo se ele já sabia o que era melhor? Para que eu ia pedir para ele cuidar da minha mãe, da saúde da minha mãe, se ele já estava cuidando da minha mãe, ele já sabia quando ela seria curada, ou aquele pedido específico que eu fiz para ela já seria atendido? Sabe? Eu sentia que eu tava meio que pedindo um delivery para Deus, sabe? Fazendo um pedido, ó, você faz isso aqui, tá, obrigada, sabe? E eu me sentia num lugar muito imerecido de quem sou eu para pedir a Deus para fazer alguma coisa, sendo que eu não sei de nada e ele que sabe de tudo. E eu ainda sofro com isso, estou em processo, porque é muito difícil entender que a minha pequenez, ele quer ouvir a minha pequenez. Entender que é mesmo aquilo que ele já sabe, que ele já vai fazer, ele quer me ouvir. O que acontece é que realmente ele já sabe de tudo. Só que Deus, ele gosta de nos usar nos processos. Como eu já falei com vocês aqui em outros vídeos, ele não precisa da gente, mas ele ama deixar a gente participar do processo. Como um pai que deixa um filho ajudar na cozinha, deixa o filho ajudar a guardar as ferramentas, sabe? O pai que entrega a ferramenta ali que a criança não sabe nem pra que é, e ele tá lá, sei lá, consertando o carro, e a criança tá ali mexendo ali numa ferramenta que ela não tá ajudando em nada, mas ela sente que ela tá ajudando. É isso que o Senhor faz com a gente. Ele é perfeito, ele sabe de tudo e ele já tem todo o plano traçado, ele sabe consertar esse carro. Só que ele quer que a gente se sinta participante, ele quer que a gente se sinta útil no processo. Então ele entrega a ferramenta na nossa mão e muitas vezes essa ferramenta é a oração. Então ele quer nos ouvir e ele usa a nossa boca para dar legalidade a bênçãos para nós. Muitas vezes o Senhor tem bênçãos para liberar para nós, mas ele tá esperando a gente proferir, a gente pedir a ele para que ele libere. Ele ama nos usar no processo, então ele gosta que a gente peça, que a gente ore, que a gente coloque todas as petições, sabe? Na Bíblia fala pra gente não ficar preocupado com as coisas, não ficar afobado, mas que o Senhor tenha conhecimento das nossas petições. Então, se ele quer ter conhecimento das nossas petições, mesmo aquilo que ele sabe, ele quer ouvir da nossa boca, ele quer que nós declaremos cura sobre os nossos parentes, ele quer que nós declaremos bênçãos, ele quer que nós declaremos sabedoria, ele quer que nós peçamos sobre nós mesmos, então ele quer nos ouvir. Então não ache que nenhuma oração que você vai fazer é vã, que é pequena demais para Deus ou que não vai chegar ao Senhor. Não, ele quer nos ouvir, ele ama nos ouvir e isso entrelaça demais a nossa intimidade com ele. E a quinta coisa que já me afastou muito de Deus e também estou em processo é nos ocuparmos com as coisas erradas. Quando eu digo coisas erradas, não estou dizendo de pecados, não estou dizendo de coisas ilícitas, não estou dizendo que coisas que a Bíblia abomina, não. Estou dizendo de coisas comuns, sabe? Um curso, um livro que você vai ler, qualquer coisa, mas que não foi Deus que te pediu. Pelo amor de Deus, gente. Deus quer que a gente descanse, que a gente tenha hobbies, que a gente tenha tempo de contemplação, que a gente fique de bobeira vendo um filme ou lendo um livro de um assunto que a gente gosta. Ele quer,
Sim, com certeza, mas não que isso tome o tempo que é dele, não que isso tome o tempo daquilo que ele te pediu para fazer. Então, eu, na minha rigidez, na minha tentativa de sempre ter dias mega produtivos, onde eu sou maravilhosa e faço várias coisas, coisas que só alimentam o meu orgulho e que eu tenho que matar, eu muitas vezes enchi o meu dia de coisas vazias, coisas que eu achava que eu tinha que fazer, mas que no fim do dia foi um dia em vão, porque não teve o Senhor. Eu fiz tantas coisas que não tive tempo para estar com Ele, ou fiz tantas coisas que não tive aquelas pausas, sabe? Eu tava tão corrida que eu não lembrei dele durante o meu dia, passou o dia todo e eu nem lembrei que Deus existia. Olha que triste. Você pensa, o Espírito Santo do nosso lado o tempo todo ali, caminhando com a gente, onde a gente vai. E a gente não dá um oi, a gente não pergunta como é que ele tá, a gente não pergunta o que ele quer da gente, a gente não ouve o que ele tá falando, sabe? Ignorando ele o dia todo, deve ser muito triste, ele deve ficar muito triste com isso. Então, assim, me sentir assim foi muito ruim, sentir que eu tive um dia produtivo, maravilhoso, mas que foi vazio. Então é aquilo, né? Mais vale um dia em tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar, sabe? Qualquer dia que seja, pode ser produtivo que for, você pode ir em Paris e voltar, você pode ajudar numa guerra mundial, você pode tirar as criancinhas das ruas, você pode fazer o que você quiser. Mas se não tiver o Senhor, não valeu de nada. Pode jogar esse dia fora, porque Deus quer sim que nós façamos coisas maravilhosas, mas coisas que Ele nos pediu. Então, quantos projetos nós deixamos paralisados? Projetos que o Senhor já nos pediu, coisas que Ele já nos mandou fazer, inquietações que Ele já nos deu. Mas ao invés de levantar e fazer essas coisas, a gente se ocupa com coisas banais, coisas que não fazem sentido, que não são necessariamente erradas, mas não foi o que Ele nos pediu, sabe? Então, muitas vezes eu me vi ocupada com coisas que não me levariam a lugar nenhum, no sentido de não eram propósitos de Deus pra mim. Então, já tive que dizer muitos não, já tive que desistir, entre aspas, de muitas coisas, já tive que abrir mão, muitas vezes, porque eu percebi que eu tinha me ocupado demais e que não havia sobrado tempo para o Senhor. Eu já passei tanto tempo servindo a Deus que eu não tinha tempo para Ele. Então, pegando vários cargos na igreja, várias coisas para fazer e não conseguia fazer o principal, que é estar com Ele. Então, ai, que gostoso, o bebê tá mexendo. Mas enfim, né? Mãe de primeira viagem é uma coisa, né? Se emociona com tudo. Mas enfim, vou voltar aqui. Então, assim, quantas coisas Deus já te mandou fazer e quanto Ele quer que você tenha um dia na presença dEle, mas você tem gastado com coisas vãs, sabe? E isso nos impede de ter uma vida devocional, como a gente falou, de ter essa vida entregue, porque muitas vezes você se prende de tantas coisas que, você, como eu falei, você nem lembra que Deus existe no seu dia, então, assim, acaba sendo um dia vazio. Essas foram coisas que me afastaram muito do Senhor e que a partir do momento que eu fui rompendo com ele, né, aprendendo essas coisas, eu fui tendo mais intimidade e isso com certeza mudou a minha vida, mudou a minha forma de ver a vida, de ver Jesus, de ter intimidade com ele, de ouvir o Espírito Santo durante o meu dia e com certeza hoje nós somos muito mais íntimos. Claro que eu ainda tenho muito a aprender, né, e sempre há mais, ele sempre tem mais pra gente, isso que é legal, que a gente sempre pode ir mais fundo. E realmente, nesse exato momento, eu estou em propósito para que ele me leve mais fundo, para que ele me mostre qual é o próximo passo, para que ele me lapide mais uma vez e me mostre mais uma coisa que eu preciso fazer, sabe? Pra ir mais fundo na nossa relação mesmo, sabe? Então eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Manda para um amigo que você lembrou, que é seu companheiro de caminhada, que vocês conversam sobre coisas do Senhor, que é da sua igreja, enfim, alguém que você acha que precisa ouvir isso. Me segue lá no Instagram também, que é Ariane Prati. Se você não sabia que eu tô grávida, tá sabendo agora, então tem vídeos aqui também sobre isso, se você quiser dar uma olhada. E tem vídeos sobre outros temas também, dá uma procurada lá no canal, tá bom? E curte o vídeo pro YouTube entregar ele pra mais gente, entender que ele é importante. Comenta aqui embaixo se alguma dessas coisas já te impediu também. Eu amo quando vocês compartilham testemunho, quando vocês contam um pouquinho pra mim também de quais foram, né, as suas dificuldades. Quando a gente continua as conversas aqui nos comentários, eu amo demais, amo ler os comentários de vocês. Me fala também alguma outra coisa que te impede ou te impediu de ter intimidade com o Senhor, pra gente estar conversando também, talvez até pra trazer um novo vídeo e talvez me alertar que talvez é uma coisa que eu estou fazendo e tá me impedindo de ter mais intimidade ainda com Ele. Que o Senhor abençoe sua vida. Um beijo. Fiquem com Deus, tá?